aí, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui começando o nosso Reset. Esse podcast tem a intenção e o objetivo de, através da jornada de nossos convidados, você possa usar na sua vida as ferramentas que eles usaram para passar por situações que você talvez esteja passando agora, talvez você esteja pensando em desistir. E por isso hoje eu estou recebendo aqui nada mais, nada menos do que um amigo querido, uma pessoa com muito conhecimento, com muita experiência de vida para dividir com vocês, pastor Carlos Maia. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Meu amigo, pastor Arley, Deus abençoe, graça e paz. Muito bom estar com vocês aqui também, participando do Reset. Reset? Isso. Esse nome ficou muito bacana, viu? Deus abençoe. Para mim é uma alegria estarmos juntos, aprender, envolver. Amém. E compartilhar um pouco do reino de Deus na terra. Amém. Pastorzão, o senhor está vivendo algo agora que eu vivia 20 anos atrás. Que é essa transição de país, essa mudança de cultura, de percepção de vida, de circunstâncias aonde o Senhor está aprendendo muito a colocar em prática tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Como é que tem sido isso, pastorzão? Tudo novo de novo. A impressão que eu tenho, e parece que, não sei se você lembra, só vai lembrar, quando pegava um clipe, ia lá no botãozinho do computador, aquele reset, isso, enfiava o clipe para resetar, para começar de novo. Uau! A percepção que eu tive alguns meses atrás, quando cheguei aqui, era essa. Que enfiamos um clipe e recomeçamos tudo de novo. Uau! A gente tinha uma história assim, no Brasil, ministerial. Ok. Minha esposa também, profissional. Ok. E percebemos que aqui tivemos que dar um up, uma virada na chave, né? Mas a gente é sempre aberto ao novo. É lógico. E no Brasil, pastor, como é que tudo começou? Como é que é a história do Senhor com Jesus? Glória. Ministerial, casamento? Fala um pouco da história do Senhor aí para nós. Vamos lá. Eu tenho 42 anos. Eu nasci, meu berço é evangélico, nasci na igreja Deus e Amor, do missionário Davi Miranda. Ok. Meus pais eram pastores da igreja. Na época não eram pastores, eram presbíteros lá. Depois, anos mais tarde, fomos para a Assembleia de Deus de Vila Nova, onde eu fiquei por muitos anos, pelo meu pastor Josué Gouveia, um abraço para eles, pastor Jorge Branco, saudoso pastor Jorge Branco, pastor Josué. Fiquei um período rápido na missão em São Paulo com o pastor José Wellington. E depois eu retornei para o Ministério de Vila Nova, que é Madureira, a convite do meu pastor Josué Gouveia. Na época, hoje ele deve estar com seus 10 anos já de pastorado, e na época ele assumiu o campo e eu vim com ele, no time dele, no time que eu falo no sentido de crescer, desenvolver, né? Passou algum tempo, conheci o pastor Erasmo e viemos para a América. Ok. Pastor Erasmo, um abraço para esse homem de Deus, pastor Gisele, pastor Erasmo. E viemos a convite dele para ir para a igreja Life Generating Church, aqui no sul da Flórida mesmo, na cidade de Deerfield. Ok. Ficamos por 9 meses com ele, até ele entender que Deus tinha algo diferente, tanto para ele quanto para mim. Me liberou e eu fui para o pastor João Batista. Eita, então, na verdade, voz que clama no deserto. Pastor João Batista e pastora Noêmia. Então foram 1, 2, 3, 4, 5 pastores em toda a minha vida ministerial. Uau! Nunca fui de ficar trocando de igreja, aquela coisa, não. Meus períodos sempre foram longos. E hoje eu estou com o pastor João Batista, é uma Assembleia de Deus Shalom Church, Shalom Adonai, ligada à Convenção de Madureira. É uma igreja que já tem 19 anos aqui no sul da Flórida. Tem uma congregação em Denver, mas é uma igreja voltada com a visão apostólica e com a visão missionária. Pastor João, ele tem várias bases missionárias na Venezuela, em Cuba, no Haiti, na Índia. E aí ele não tinha previsão de cultos para a língua portuguesa. Olha isso. Porque o pastor João trabalha com a língua hispana, só comunidade hispana. E nessa virada de chave ele entendeu que poderia ser um tempo novo para a igreja, para mim, para minha esposa. Claro. Né? E estamos lá com ele. Tem domingo, hoje é terça, tem 2 dias que inaugurou, que a gente tomou posse. Estou muito animado. Vai ser benção, vai ser benção. A minha esposa está do lado de fora, um abraço para ela, deve estar assistindo lá. Isso. 21 anos de casados, 3 anos de namoro, 24 de convivência, e eu no teclado. Pastor, e essa mudança, ela foi algo profetizado, ela foi algo
que o Senhor gerou no Senhor? Como é que foi esse processo? Como é que foi o nascimento desse embrião? Como é que isso começou? Foi o seguinte. Ó, minha esposa, ela é bem detalhista. Já falou assim, ó, levanta mais seu microfone, está muito baixo. Tá bom, meu bem. Então, a gente tinha uma vida, eu posso dizer na visão natural humana, uma vida muito próspera, não que a gente não tem aqui, mas eu falo no Brasil de estabilidade. Uhum. Uma vida próspera, uma vida... eu viajando muito, atendendo agendas, congressos, eventos no Brasil, de casais, jovens, em muitas áreas mesmo. E Deus começou a falar com a gente sobre o novo tempo fora daquela terra. Uau. Mas eu resistindo muito, pastor Arley, resistindo muito. E eu tenho no meu celular aqui um vídeo que é o meu memorial. Eu acredito que foi uma das últimas profecias que eu recebi numa igreja, que era improvável aos olhos humanos eu receber uma profecia naquele dia, naquela hora, naquele lugar. E Deus usou alguém ali na contramão da lógica humana para provar aquilo. Eu lembro que eu terminei de ministrar, uma senhora levantou do fundo da igreja e ela veio marchando. Eu lembro a cena. Ela com um tamanco, tipo um solado de madeira, ela veio batendo na igreja e aquele barulho alto. Uau. Só que eu não imaginava que ela ia até onde eu estava. E ela subiu ao altar, cheio de pastores, ela foi até em mim, pôs a mão no meu ombro, e ela liberou palavras com detalhes que a gente estava orando. E dentro daquelas palavras, ela liberou algo que eu estou vivendo hoje. E eu não imaginava. Eu lembro que ela dizia, estou te levando para um tempo, dentro de um outro tempo, que eu vou abrir um outro tempo na sua vida. Meu Deus. Palavra confusa. Yeah. Mas hoje eu começo a entender que aquela palavra tinha peso para o que a gente está vivendo hoje. Uau. E aí eu entendi que aquele dia, aquela voz que estava falando comigo, usada por Deus, era o selo. Foi quando a gente decidiu e viemos para a América. Chegamos aqui no dia 8 de abril do ano passado e tem sido uma escola para a gente. Com certeza. Tem sido uma escola e a gente tem aprendido muito, novas conexões, novas pessoas, novas redes e estou gostando muito. Não, amém. Gostando muito. Pastor, eu tenho muita esperança que esse programa possa ser de uma ajuda extremamente específica em áreas da vida das pessoas, para que elas possam realmente, através de um tempo que elas estiverem indo para o trabalho ou em casa, poder ouvir algo que realmente traga acréscimo para a vida delas. Pastor, nesse processo que o senhor está vivendo agora, existem muitas pessoas que começam as coisas e desistem. Existem muitas pessoas que, na hora da dificuldade, eles deixam de fazer o que precisa ser feito. O senhor convivendo nesse processo de transição, o que é que o senhor aprendeu, que o senhor poderia passar? Qual que é o seu maior desafio de aprendizado que o senhor poderia passar para alguém que talvez esteja começando algo, já pensando em desistir? Forte isso aí. Pastor, eu queria só pegar um gancho aqui. Eu compartilhei o link, então, para quem está em casa assistindo, se puder, quiser compartilhar para pelo menos 10 pessoas aí. E me comentou aqui que o volume do meu microfone está baixo. Eu não sei se pode ser a pessoa lá ou se é o meu aqui mesmo. Falou, pastor, seu volume está baixo. Meu amigo, pergunta muito boa acho que para todos nós. Todos nós. Eu acredito assim, a vida ela é decidida em 3 fases: nascer, viver e morrer. Entre o nascimento e a morte, a gente tem o espaço que é a hipótese. Okay. A hipótese é a falsa certeza que todo ser humano quer ter, quer ouvir, para seguir dentro de um sentido de vida. E chega um momento da nossa vida que a gente tem que tomar algumas decisões. Nós somos obrigados a tomar algumas decisões. Eu até fiz uma mensagem hoje, eu coloquei DDD, decisões decidem destino. Eita! E chega uma hora que a gente tem que decidir. E não é no plural, é no singular. Não é destinos, é destino. E eu penso que o que mais trava a pessoa para ela romper é o medo. E se a gente não vigiar, tem uma bolha que fica sondando a gente. Essa bolha ela envolve pessoas, espaço, circunstâncias e situações. É a pessoa que ela é forte, mas ela começa a conviver com quem é fraco, só fala de fraqueza, só fala de doença. Uau. Daqui a pouco ela vai estar igual eles.
Há quem diga que nós somos frutos e resultado de quem convivemos diariamente, média de 3, 4, 5 pessoas diariamente. Isso. E eu acredito que faz sentido isso. Então, o que eu penso sobre força, decisão? Chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão na vida. Ou vai, ou vai. Não pode nem voltar. Ah, pastor, por que eu não posso voltar? Eu estou falando em sentido de decisão para subir de níveis na vida. Porque a idade vai passando, os dias vão passando, pode chegar um momento que algo dentro da pessoa vai começar a cobrar dela. E isso é muito grave e perigoso. Perigoso. Chamado de frustração. Frustração significa expectativa não atendida. Então vai chegar uma fase na vida da pessoa que ela vai começar a olhar para dentro dela, olhar para as circunstâncias, as oportunidades que vieram, ela não aproveitou, ela vai começar a se cobrar. É aí que está um perigo, porque dentro disso pode desencadear uma série de situações, tensão, pressão, depressão e junto com a frustração e desencadear muita coisa contra essa pessoa. Então, o que eu falo? Você só tem uma vida, meu irmão, só tem uma vida. Aproveita essa vida que você tem. E é muita gente buscando a aceitação externa quando ele não se conhece quem é ele mesmo e quem é ele em Deus. Então, quando a pessoa não se conhece quem é ele em Deus e com ele mesmo, vai sempre buscar um selo de fora. É aí que está um perigo. Porque a pessoa, se quer comprar um copo, ela tem que perguntar para 3 o que as pessoas acham do copo que ela quer comprar. Se a pessoa quer comprar um carro azul, ela tem que perguntar para 5 o que as pessoas acham do carro azul. E é provável que alguém vai discordar dele. Exatamente. Vai gerar uma dúvida na certeza dele, né? Então, hoje, eu costumo dizer que nós vivemos uma época de pessoas que estão rodeadas, que estão perto de muita gente, mas longe ao mesmo tempo. Pessoas vazias de propósito, pessoas que estão caminhando, mas não sabem para onde está indo. Pessoas que estão no meio da multidão, mas não sabem que decisão tomar. E aí é onde que entra o conselho, porque a Bíblia não fala de palpite, a Bíblia fala de conselho, na multidão de conselheiros. E esses 10 meses que eu estou aqui na América, meu amigo pastor Arley, eu consigo ver que tem muitas pessoas à nossa volta que estão precisando de conselho, de orientação para uma direção. Eles já sabem o caminho, mas não sabem a direção. Estou aqui em Porto de São Luz, eu tenho que voltar para minha casa mais tarde, que é ali na região de Margate. Tem várias rotas. Dependendo da rota que eu pegar, eu chego mais cedo ou chego mais tarde. Tem muitas pessoas que estão pegando rota errada, vai demorar muito tempo. Por que pegar a rota errada se você pode pegar uma rota mais curta? Um atalho. Não um atalho para você antecipar o processo, mas para você chegar com segurança e mais rápido no destino. Muitas pessoas batem hoje em algumas coisas, porque não entenderam o sentido e o peso que tem o propósito e um conselho bem dado para uma decisão na vida da pessoa. Eu vi aqui nos Estados Unidos que a questão do conselho aqui dado, quando a pessoa direciona alguém de um conselho, dependendo do conselho que ela dá, se torna até crime se mandar a pessoa para o buraco. Eu estava lendo um artigo essa semana sobre isso, eu esqueci o nome agora, mas achei muito interessante. Então, eu costumo dizer o seguinte, tem que tomar decisão, toma decisão, não tem como fugir das decisões. O fato de você não decidir já é uma decisão que te afeta indiretamente. Exatamente, né? Exatamente. Não tem pessoas neutras. Ou nós vamos subir ou nós vamos descer. Ou nós vamos ser sucesso ou seremos fracasso. Não tem como ser... eu estou aqui, não tem pessoas neutras. Nós ou seremos, ou viveremos dias extraordinários, ou viveremos dias fracassados nessa terra. Aleluia. Uau, pastor. O senhor tocou em medo e eu acho que a compreensão, principalmente de nós como pastores, ovelhas, ministérios, parece que nesses últimos 20 anos, parece que está descortinando um tipo de medo que existia para uma compreensão de medo extremamente focada na parte emocional, na maneira da infância da pessoa. Como o senhor vê esses processos de compreensão dentro da igreja hoje? Porque antes, quando nós iniciamos, era um tabu. Quando eu comecei na igreja, depressão era demônio. Eu já ouvi isso também. Né, pastor? Eu ouvi isso. Como é que o senhor vê esses dois polos agora? Porque eu fiz uma pergunta aqui, o senhor falou muita coisa boa aí que eu acho que todo mundo pode aproveitar. E eu queria já conectar essa parte de mental health, de saúde mental. Como é que o senhor vê isso? Porque nós viemos às vezes daqueles pesos das doutrinas
e da depressão ser demônio, e hoje a pessoa tem que lidar com seus medos, mas tinha que esconder da igreja e não podia lidar, conversar com ninguém sobre aquilo. Como é que o senhor vê tudo isso? Meu amigo, eu vejo que existem ainda muitas crenças. Na verdade, o ser humano, a gente sabe que o que envolve cultura e o estado de adulto do ser humano é o conjunto de crenças que ao longo da vida foi desenvolvendo algo dentro da pessoa. Alguns entenderam como verdade e outros carregam crenças que não são verdade, mas para eles são verdade até a verdade aparecer. Tudo bem. Mas tem muitas pessoas ao nosso lado que ainda espiritualiza tudo e espiritualiza muito. E eu penso que é um grande perigo. É um grande perigo. A questão da depressão. A minha esposa é psicóloga. Isso. Já teve caso que ela pegou no Brasil, em atendimentos, ela percebia que era espiritual, mas teve caso que era fisiológico, que era humano, que era problema físico mesmo. Questão de perda de uma família. Então ali, aquela perda gerou uma alteração na química do cérebro da pessoa, na rotina da pessoa, e mudou o comportamento da pessoa. Então não era demônio. Mas tem claro, situações espirituais, a gente sabe também, sim. Exatamente. Eu acho que a gente não pode materializar o espiritual sempre e nem espiritualizar o material um ou outro. A gente tem que saber cada um no seu lugar. Deus deixou os homens, leis, regras, princípios e a medicina para isso também. Ainda existe muito tabu, meu amigo. Ainda existe muito tabu. E a maioria deles eu penso que tá ligado às crenças que a pessoa tem, que a pessoa carrega ao longo da vida, dependendo da doutrina da igreja. Por exemplo, eu era de uma igreja que eu fui assistir televisão com 14 anos. E até eu descobri que não tinha o pecado naquilo. Que aquilo era mais questão doutrinária. Não era uma questão de regra, de princípio bíblico, mas era questão doutrinária pelo homem, pelo ministério. Uhum. Então muitas pessoas hoje ainda carregam essas crenças com elas. E eu vou te falar uma coisa mais pesada. Algumas já até descobriram que a crença que ela carrega não é a verdade que ela precisa saber. Ela já descobriu a verdade. Mas por que ela não vive a verdade? Porque ao longo da vida ela veio batendo na tecla que aquilo era errado. E agora ela descobriu que aquilo não é errado. E agora, como que ela vai fazer para engolir aquilo? Uau! Quantos líderes falaram ao longo da vida que bateria era do demônio? Meu Deus! E aí descobriram que a bateria não é do demônio. E agora? Como é que vão fazer? Quantos pastores colocaram pessoas em pé? Eu sou de uma época que eu lembro disso. Colocaram pessoas em pé na igreja, excluía pessoas em pé na igreja por aparar a ponta do cabelo. Meu Deus. Por fazer situações aí. E aí, ao longo do tempo, descobriu que aquilo, então, não era isso tudo. E agora, o que fazer? Ou eles são obrigados a pedir perdão ou manter aquela ideia que eles carregaram ao longo da vida. Então, são uma série de fatores que influenciam muito para isso, contra isso, a favor disso. E eu penso o seguinte, pastor, o evangelho é livre. Uhum. A Bíblia nos dá o direito de liberdade. A Bíblia não proíbe ninguém fazer nada. A Bíblia não proíbe ninguém ser preso a nada. Aí talvez alguém pergunte, então por que vocês não bebem, não fumam, não prostituem? Porque a liberdade que a gente tem é tão grande que o Espírito Santo que está em nós nos leva a entender que aquilo não é bom para nós. É isso aí. A mesma Bíblia vai falar, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Está dizendo, você pode fazer o que você quiser, porém, nem tudo me convém. Então a liberdade que eu tenho é tão grande que eu entendo que a crença que eu carrego, eu tenho que saber se aquela crença vai edificar ou vai matar. Vai gerar vida ou vai gerar morte. E eu entendo que tem muitas pessoas ao longo da vida e até hoje, estão presos dentro de uma bolha religiosa, com medo de sair para fora, tá enclausulado ali dentro, ali, com medo de sair para fora, e tem vontade de sair e não sai. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu estava num congresso uma vez, uma moça olhando os dedos da minha esposa, e estava com maquiagem, e a moça falou assim, nossa, eu queria tanto maquiar o meu dedo, as minhas unhas. Minha esposa falou, por que você não maquia as unhas? Ela falou, não, porque a minha igreja não permite. Então, o coração dela queria, mas a religião não permitia. Então, aí eu pergunto, o que é mais pesado? Eu não estou fazendo apologia aqui para quebra de princípio de coisa nenhuma, mas o que é mais pesado? Então, às vezes, o peso da religiosidade condena uma pessoa por uma unha pintada, mas não tem coragem, talvez, de estender a mão para alguém que caiu e tem que voltar e precisa de ajuda. Né? Que é a essência da religião, é fazer isso, é excluir quem está perto de mim por algum erro
mas não estender a mão quando precisa da ajuda. Exatamente. A religião ela tem duas vertentes só, né? Ou é Rosana nas alturas ou é crucifica. Não tem outro jeito. É isso aí, Rosana nas alturas crucifica. É isso mesmo. Essa foi boa. Pastor, e uma coisa que eu tenho sentido muito dentro desse contexto, porque foi o que me chamou a atenção, várias vezes na igreja eu senti que existia uma parte complementar que a Bíblia falava e às vezes havia muita resistência. Eu li um texto nessa época de Hebreus 4:12 que diz: porque a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Olha isso. E Forte. penetra até a divisão da alma e do espírito. Uau. Né? Aí vai falar por quê? Das juntas de medula. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Como nós não vamos saber os pensamentos e as intenções do coração se não fizermos essa divisão? Meu Deus. E aí, eu sinto que o Senhor está muito atento a essa área e o Senhor está iniciando o projeto agora. O que o Senhor tem de novidade para essa área, para ajudar as pessoas? Porque quanto menos a gente falar desse assunto, mais o povo de Deus vai estar desamparado das ferramentas necessárias para poder lidar. Porque o mundo hoje é um mundo completamente emocional. Totalmente. As estratégias de Satanás são emocionais. É isso mesmo. O ser humano é dotado de sentimentos e emoções, não tem como fugir. Então, alguns pacotes que já vêm embutido, já vem no ser humano desde quando ele já sai do ventre da mãe, desde quando corta o cordão umbilical. Medo, sono, fome, sede, libido. Isso aí já vem no ser humano. Então, não adianta orar contra isso, não adianta repreender o diabo. Isso não é diabo, isso não é oração que tira, isso já está no ser humano. Isso Deus colocou no DNA do ser humano quando você nasceu, quando a pessoa nasceu. Medo, fome, sede e libido. Medo, sede, fome e libido. Então, o que a gente precisa entender? Tem coisa que Deus vai mudar, tem coisa que Deus não vai mudar. Caráter, Deus muda. Personalidade, não muda. Mas Deus trabalha nela. Mas não vai zerar ela. Medo, Deus não tira, mas Deus ajuda a controlar o medo. Por quê? Porque o medo é um sentimento inato ao ser humano. Uhum. Não tem como tirar. Então, eu penso hoje, foi até uma ideia que eu quero colocar isso já em prática, já nos nossos cultos também, que é a palavra inteligente, é a fé inteligente à luz da Bíblia. Não adianta eu pegar um texto isolado e tirar do texto isolado um achismo meu. Isso aí é um perigo para criar uma heresia. Há quem já dizia, um professor meu de faculdade no Brasil de teologia dizia, pastor Gilmar Alonso, grande abraço para esse homem de Deus, ele dizia, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando eu não pego a profundidade daquilo que está na Bíblia, eu posso criar qualquer coisa que eu quiser em cima daquilo. E aí onde vem as heresias, os ventos de doutrina, é um perigo. Eu percebo aqui, pastor, e a orientação que Deus está dando para nós é o seguinte, cuidar de gente. E como cuida de gente? É dinheiro? Não é dinheiro. É carro novo? Não é carro novo. Casa nova? Não é casa nova. Isso são detalhes. Como que a gente cuida de gente? De alma, de corpo, de espírito. Eu falo espírito na linguagem pastoral, porque o ser humano ele é tricotômico, é corpo, alma e espírito. Então, quando a pessoa morre, corpo vai para a terra. Espírito, Ruach, Hakodesh, volta para Deus. E a alma, onde está a sede das emoções, a nossa psique. A alma vai ser julgada. Então, corpo para a terra, o espírito volta para Deus e a alma vai ser julgada. Então, a gente precisa cuidar da pessoa no todo, do corpo, da alma e ajudar ela no espírito. Hoje eu percebo que há uma direção para as pessoas na igreja somente para o corpo e para a matéria, esquece da alma e do espírito. Exatamente. Então nós estamos vivendo uma época de igrejas cheias de pessoas vazias. Vazias porque ao longo da vida não foram ensinadas, não foram discipuladas. E a pessoa que não foi discipulada, provavelmente ela foi manipulada. Com certeza. Porque o discípulo ele vai parecer mais com Cristo e a manipulação mais com o homem. Então, se eu entendo que a pessoa foi discipulada, ela vai servir a igreja como Cristo ia servir. Ela tem espírito de servidão, ela tem vontade de estar na igreja, ela tem vontade de fazer as coisas acontecerem. A manipulação, eu vou trabalhar ela para mim. E aí que está o perigo, né? Então, qual que é a proposta nossa?
fazer as pessoas serem parecidas com Cristo. Porque se ela for parecida com Cristo, ela vai gostar de estar no culto, ela vai gostar de estar na igreja, vai gostar de estar envolvido com as coisas do Senhor, ela vai gostar de estar envolvido com as coisas do reino. E hoje, o que eu percebo é que tem muita gente ferida de alma, ferida lá dentro das emoções, palavras liberadas que foram liberadas e machucaram, e palavras que estão matando mais que tiro, bala e guerra. Rapaz. Né, pastor? Meu Deus do céu. Porque a pessoa briga, o marido está nervoso, fala uma palavra para a esposa, não separa, mas machuca. Briga de novo, fala uma palavra para a esposa, não separa, machuca. Já são 2 machucados. Então, vai contabilizando esses machucados, daqui a pouco se torna uma grande ferida. Então, tem pessoas feridas dentro da igreja por palavras mal direcionadas, por líderes que não souberam e não sabem lidar com o liderado ou com o membro, dentro de uma visão de responsabilidade, de solução de problema, e acaba maltratando, magoando a pessoa. Então, ao invés da pessoa sair da igreja com o problema resolvido, sai com outro problema que não resolvido. Exatamente. Né? E muita falta de humildade também, pastor, de aprender, né? Porque esse... Falou isso aí, hein? Não, é duro, mas é uma verdade, porque, tipo assim, isso que o senhor tá falando aí é a minha grande luta, pastor. É mesmo? É porque as pessoas pensam que quando você prega a respeito da alma, das emoções, da construção de quem as pessoas são, nós estamos quase que pregando contra Jesus. Mas por quê? Não. Por causa dessa manipulação. Porque a Bíblia, se o espírito volta para Deus e o corpo vai ao pó, nós estamos lidando com a salvação das almas. É isso aí, e se nós estamos lidando com a salvação das almas e não vamos lidar com as emoções e com que elas são constituídas, como é que nós vamos conseguir salvá-las? Nós não, Jesus, o sangue de Cristo, mas... e eu vejo que, por exemplo, existem pessoas lidando com traumas de infância dentro do seu casamento que ele nem sabe que tem. Nem que sabe. Na verdade, é um modo automático. É o modo automático. Então, ele está repetindo hoje, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Está repetindo hoje, que eu falo no estado de adulto, o que foi aprendido na infância, na criação, na formação da personalidade. Quando estava criando a personalidade da pessoa, o caráter da criança, a criança viu aquilo que achou que era bom e normal e acabou está replicando agora no estado de adulto. Tem muita gente que não gosta que fala sobre isso. Exato. Na igreja. Mas são pessoas que não entenderam. E Jesus falava muito. Mulher samaritana foi um caso. Um outro caso que eu gosto muito é com Jesus com a filha de Jairo. Com o filho da viúva de Naim, Jesus não coloca as mãos nele. Mas a filha de Jairo, Jesus coloca as mãos nela, na menina. Então, o que a gente entende ali? Que a gente sabe que para o judeu, a regra de idade, eu não lembro agora a idade exata, mas eu sei que até 12 anos era considerada inocência, de 12 a 30, mancebo, de 30 em diante, partindo para ancião. Então aquela menina tinha quase 12, era inocência. Tá falando de inocência. O filho da viúva de Naim não tinha 12, deveria ter mais, a Bíblia não fala da idade. Jesus não toca nele, mas faz um milagre. O que eu entendo? Por que Jesus tocou na menina? Fala de inocência. É a santidade tocando na inocência. A inocência junto com a santidade. Jesus e a menina. Inocência e santidade. Um colado no outro. Ali está falando de espírito e alma. Um entendimento lógico para nós. Quando o espírito está subindo, que Jesus pede para o espírito voltar... Talita come que o Espírito está voltando. Eu imagino, a mente de pregador viaja no texto. Eu imagino Jesus, o Espírito ouvindo a voz do Criador e tá dizendo: eu conheço essa voz, eu tenho que voltar porque eu sei quem está me chamando. Mas ali estava desfazendo a tricotomia do corpo, alma e espírito. Então volta tudo no comando de Jesus. A filha de Jairo nos dá um exemplo mais claro disso. É o exemplo nítido disso, do corpo, alma e espírito. Um outro exemplo que fala de alma. O apóstolo João, quando ele vai falar para o seu amigo Gaio, ele vai falar: como vai a tua alma? Ele já começa perguntando como vai. Ele não pergunta como vai a igreja, como vai suas finanças, como vai a sua casa. Ele pergunta: escreva ao amigo Gaio, a quem eu amo, sentimento. Como vai a tua alma? João está dando uma aula para nós, está dizendo: nós precisamos aprender a entender como que está a alma do outro. Porque hoje a gente fala tanto de ajuda,
Mas tem gente morrendo do nosso lado, a gente não está vendo. Exatamente. Por falta de um abraço. E às vezes alguns mortos-vivos, né? Mortos-vivos. Por que está abatida a minha alma? Por que se entristece dentro de mim? Por que Pedro negou 3 vezes e ele veio e sentou com Pedro e fez Pedro falar que amava 3 vezes? Quer dizer, é o exemplo de Jesus que como deve ser feito. E o maior exemplo que a gente tem ali também, Elias. Falando de alma, Elias é um exemplo claro. Elias pediu a morte. A pessoa pedir a morte, a alma dele deve estar muito abatida. Né? E um detalhe, Elias tinha vencido o profeta de Baal, Elias tinha arrebentado quase que tudo ali, agora por causa de uma notícia ruim de uma pessoa. Eu entendo que a gente pode vencer grandes batalhas na vida, mas se o nosso emocional não estiver preparado, uma notícia ruim faz a gente cair dentro de uma caverna. Acabou. Então na igreja não tem super-homem, na igreja não tem Mulher Maravilha. Eu acho que o problema ao longo dos anos na igreja, eu sou filho de pastor, a minha esposa também é filha de pastor. Eu penso que o problema que nós tivemos é que ao longo dos anos plantou-se uma ideia de que nós somos super-heróis, somos as super máquinas gospel da igreja. E é aí que está um grande problema. Porque tem muita gente do meu lado e do seu lado que está apodrecendo por dentro, mas está com a capa de Superman. Exatamente. E nem o Superman era o Superman totalmente. Tinha uma criptonita em cima dele, né? Porque a questão é a seguinte, esse negócio é um negócio muito sério. Eu costumo dizer que eu sempre quero apresentar quem eu sou sem reservas. Por quê? Porque na hora que as pessoas tentam te divinizar e você aceita, lembra, elas não aceitam mais que você fale, você é divino. É isso aí. Então é melhor nós ficarmos no campo onde Jesus nos colocou, cuidando de pessoas por amor a elas, porque Jesus teve amor e misericórdia de nós. É verdade, é forte Pastor, sim, hein? Todo excesso revela grandes vazios. Com certeza. Quando você vê uma pessoa... Minha mãe já dizia assim, ó, um abraço para minha mãe, para minha irmã. Minha mãe já dizia assim... Que está assistindo aí. Posso mandar um abraço para as pessoas aqui? Para todo mundo, por favor. Vai me ensinando aí, pastor. Sou criança nisso aqui ainda. Vou mandar um abraço aqui para Tatiane Bispo, eu sei quem é, ela ora com a gente no grupo de oração. Abraço, Tatiane. Adelaide, lá em Vitória, no Espírito Santo. Eita. A minha irmã, Osana Carvalho, um beijo, minha irmã, te amo. Tiago Eugênio, o Tiago é um rapaz que eu gosto dele, toda vez que ele me liga, ele fala assim, você quer Bíblia? Vamos de Bíblia. Abraço, meu mano, Tiago. Franciele, que é a esposa do Roberto, Deus abençoe. Abraço a todos. A irmã Neide, Deus abençoe a irmã Neide, a irmã Rosa também, muitas pessoas participando, a Kelly, a Zildinha também está aí, lá de Goiânia, muita gente. Compartilha aí, gente, compartilha essa live, vamos mandar aí para os amigos. Eu vou até compartilhar aqui enquanto a gente está conversando. É isso aí, vamos lá. E enquanto você também compartilha daí para alguém. Então, meu amigo, eu penso o seguinte, nós não somos super máquinas para a gente ficar querendo salvar o planeta. Meu pai, já falecido, mas meu pai falou uma frase para mim antes de morrer, e eu não esqueço dessa frase. Meu pai falou assim, olha, não morra pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Ele falou, você precisa cuidar da igreja. Porque se eu quero morrer pela igreja, resolver todos os problemas de todo mundo, posso morrer amanhã, o problema continua. A vida continua. Então, assim, a gente precisa cuidar de todo mundo, abraçar todo mundo, envolver com todo mundo, mas dentro do nosso limite. A gente tem que saber qual é o nosso limite. Eu acho que tudo que não tem limite é um perigo. O avião que não tem limite de voo, ele cai. Ele cai durante o voo. Se o mar não tivesse praia, ia se tornar um tsunami. Então, a gente tem que colocar limite nas coisas, tem que saber o limite. Não coloca, mas entender qual é o limite. E tem pessoas hoje que não entendem esse limite. Ainda mais nessa terra aqui. Eu conheci gente aqui que vira a noite trabalhando, dias e dias e dias trabalhando. E trabalha tanto, ganha o dinheiro abençoado, ali, suado também. Mas e aí ao longo da vida? Será que esse dinheiro vai ser para usufruir com a família, com quem ele ama, ou vai ser para remédio e doença que o corpo não aguentou e ele estava forçando? Exatamente. Então a gente tem que entender os limites, porque trabalhar muito nem sempre é trabalhar certo, né, pastor? A gente tem que entender a diferença entre horas trabalhadas e produtividade. Isso está ligado à gestão de prioridade que você dá. Tem pessoas que trabalham 10 horas e não são produtivas. Tem gente que trabalha 6 horas e é muito produtiva. Porque o resultado da produção do trabalho que você faz
Está ligado à gestão emocional e organizacional que você tem ou que você não tem. Então, se a pessoa tem essa gestão organizacional e do emocional principalmente, ela trabalha pouco, mas trabalha certo. Exatamente. Pouco que eu falo não é entrar na zona do preguiçoso. Não. O que nós estamos falando aqui é de efetividade. Esforço versus efetividade. Isso aí. Exatamente. Porque a gente tem que entender que a vida não é só o trabalho, tem família, tem filhos, tem igreja. E um detalhe, na condição de pastor, tem pessoas que, eu não sei aqui em Porto de São Lúcio, mas na nossa igreja é um culto por semana, por enquanto, domingo. Então a pessoa teve 6 dias para trabalhar. Tem gente que trabalha até no domingo, no dia do culto ela vai trabalhar. Poxa, se a pessoa não coloca as coisas de Deus como prioridade, com certeza o seu trabalho vai virar enfado. Com certeza. Vai virar enfado. Com certeza. Porque ele vai acostumar, o diabo vai falar para ele que não faz, que é bom ele continuar trabalhando, vai entrar no problema que o Deus dele pode se tornar o dinheiro, o Deus Mamon, e a única parte na Bíblia que Deus fala sobre dinheiro, que chama o dinheiro de Deus, Mateus 6,24, é quando Jesus fala sobre Mamon. Então o perigo que a gente tem é de ter um religioso dentro da igreja sendo comandado por um demônio chamado Mamon. É até forte isso, terrível. Mas é verdade, pastor. É terrível. Infelizmente. Terrível. Pastor, já fazendo uma conexão no próximo assunto, que eu acho de tremenda importância, quais são os maiores desafios que o senhor vê na família hoje, baseado nessa nova versão da vida? Essa exposição da religiosidade como algo maléfico, porque estava muito coberto. Aqui na igreja imigrante, que o senhor acabou de chegar agora, esses schedules, esses cronogramas malucos de 12, 14, 15 horas diárias, administrando criação de filho, administrando vida com esposa. Quais são os maiores desafios que o senhor vê para a família imigrante nos Estados Unidos hoje? E se o senhor quiser dar uma pincelada na brasileira também, que está nos ouvindo, seria interessante. Olha, a visão que eu tenho de família é a seguinte: família é projeto de Deus. Então, isso aí é fato, é indiscutível. Tem pessoas que não entenderam ainda que a família é projeto de Deus. Então, nessa leva americana do excesso, do muito, elas acabam deixando de lado o projeto de Deus para viver a vontade própria, do individualismo. Então tem casamento sendo desfeito, tem famílias sendo desconfiguradas. Por exemplo, tem pais que não sabem mais o que eu vou ser direto aqui, assim, como dizia minha mãe, sem rodear o pote. Sem rodear o pote. Você que está me assistindo em casa, será que você sabe com quem seu filho está conversando no quarto? Eita. Será que você sabe qual é o histórico de navegação dos seus filhos? Tem quanto tempo que você não entra no quarto dele e faz uma oração para ele? Tem quanto tempo que você não vai no quarto dos seus filhos, dá um beijo nele, dá um abraço nele? Porque o excesso do trabalho fez você perder até a vontade de fazer isso como rotina. Então acabou virando meio que um artigo de luxo, ou um momento de luxo fazer isso. Mais do que isso, talvez você não faz por crença, por machismo, por achar que não precisa. Cuidado. Você pode estar perdendo sua família dentro da sua casa e não sabe. Pode estar perdendo seus filhos dentro da sua casa e não sabe. Meu Deus. A gente tem que diferenciar a diferença entre casa e lar. Casa você compra, lar você constrói. Tem muita gente perdendo o lar dentro de uma casa que ele comprou porque não tem comunhão com a família. Meu Deus. Então tem muita gente, pastor, que eles estão casados por fora, mas estão literalmente separados por dentro. É marido que está dormindo ao lado da esposa na cama, mas não tem mais comunhão, não tem mais a química da conversação, porque o diálogo na linha digital tem tomado conta do telefone. Então, vai dormir, a esposa deita de um lado, o marido deita do outro, cada um pega o telefone e fica passando o dedo para ver como que está a vida alheia do outro. Uau. E nessa rotina de um vício digital, casais estão se perdendo, casais estão se diluindo dia após dia. E qual é o grande problema? Que esse problema lá na sua casa, lá na sua família, vai parar, melhor, não vai acabar, vai parar no altar da igreja. Então, vai parar no altar da igreja como se fosse um problema espiritual, quando na verdade é um problema humano, relacional, organizacional, paternidade. Muitos filhos que estão dentro da casa, mas já não tem mais a paternidade. São filhos
que estão na orientação. Vou te falar, já que estamos falando direto, são filhos órfãos de pais vivos. Meu Deus. São mulheres viúvas de maridos vivos. Meu Deus. São maridos vivos de mulheres. São maridos casados com mulheres vivas, mas no formato de viúvos, literalmente, porque estão perto, mas não estão juntos. Estão debaixo do mesmo teto, mas não estão no mesmo lar. Estão dormindo na mesma cama, mas não tem mais a mesma química, porque não tem mais diálogo, não tem mais relacionamento, não tem mais, principalmente diálogo. Isso aqui, ó, que nós estamos mesa, a mesa nivela todos nós. Um estudo comprovado agora na Inglaterra, pastor, que o aumento de mesa nos escritórios aumentou depois da pandemia. Eu não lembro a porcentagem, mas uma grande porcentagem aumentou a mesa de escritório. Nós precisamos trocar a mesa do escritório pela mesa do centro, pela mesa de jantar. Precisamos, de vez em quando, desligar o Wi-Fi, a televisão e falar, dar um grito dentro da casa e falar assim, hoje todo mundo vai comer na mesa, hoje todo mundo vai vir comer aqui na mesa. Antes de comer, fazer a oração, fazer um propósito, abençoar filho, esposa, marido, abençoar quem estiver na mesa. Esse ativismo moderno está mudando a rotina das pessoas a um ponto das pessoas entenderem que elas não precisam mais de Deus. A síndrome luciferiana, que é eu não preciso de nenhuma cobertura, não é nem cobertura, é da sua provisão, não preciso da sua provisão. A gente tem que entender que a provisão quem vem é de Deus, quem dá é Deus, quem orienta é Deus, o pão que vem na mesa é dele. Uma vez que eu estou perto de Deus, mas eu estou longe de Deus, eu não estou com Deus. Ah, pastor, eu vou falar, isso aqui é forte, mas eu vou repetir. Pedro estava com Jesus, mas Lucas vai dizer o seguinte, e ele seguia de longe. A distância revela a motivação do nosso coração. Exatamente. A distância revela o interesse que a gente tem pelo próximo. Se eu falo que eu estou com Deus, mas eu estou distante dele, mostra a motivação do meu coração, que já não é mais de como eu era antigamente. Então, quem sabe o problema que você tem em casa me assistindo, o problema não é de ordem espiritual, é de ordem humana. O problema é você começar agora a arregaçar a manga, é você começar agora a escrever uma nova rota, escrever um novo tempo para você e falar, cara, deu o que tinha que dar, tem que mudar de vida. Eu não quero viver o que minha família viveu, eu não quero ser a representação do que eu vi. É isso. Então, às vezes, a gente tem que dar como diz um amigo meu lá na Flórida, tem que dar uma bicuda na porta e falar assim, chega, deu o que tinha que dar. Mas por que fazer isso? Se você não revoltar com a situação, você vai cair numa zona de conforto, vai aceitar o comodismo e vai viver o resto da vida reclamando, murmurando. E eu tenho uma frase que eu gosto de usar eu falo o seguinte, pastor, não reclame daquilo que você tolera. Acabou. Se tá tolerando, então vem para a igreja e ora, Deus, meu marido não muda, mas chega em casa, chama o marido de tranqueira, traste, seu pinguço, nem ela está ajudando para mudar o marido. Então não reclama daquilo que você tolera. Quem sabe Deus está falando ao teu coração hoje, quer mudança? Ora, já está orando, mas toma uma decisão hoje, levanta a cabeça, pega um papel, pega uma caneta, faz um olhar introspectivo aqui dentro de você, no baú da sua vida. Chacoalha esse Jonas que está dormindo aí dentro aí, ó. Fala para ele, ô Jonas, acorda. Porque enquanto você está dormindo aqui embaixo, aqui, Jonas, tem uma tempestade comendo lá em cima, lá se você está parado. Então eu penso que é por aí, meu pastor, que a gente precisa tomar algumas decisões, às vezes, na vida. E essas decisões, elas não vão vir, elas já estão em nós. Exatamente. Já está dentro de nós. E é interessante que quando a gente fala com essa paixão, com essa preocupação com as famílias, as pessoas pensam que nós não temos o como. É isso aí. Vocês precisam entender que nos escuta, o pessoal aí do sul da Flórida, de que existe em nós a formulação de como isso é feito. Você precisa entender por que você pensa do jeito que você pensa, por que você fala do jeito que você fala, por que você reage do jeito que você reage. É isso aí. Tem pessoas que têm medo de barata, outras não. É isso aí. Aí você tem que entender da memória, você tem que entender, às vezes você vive uma força dentro de você que talvez você passou fome, talvez você teve... E você tem essa carga horária de trabalho porque você pensa que as coisas vão acabar. Meu irmão, não vai. É isso aí. Agora a sua família pode, o seu casamento pode. Entendeu? Esse negócio de efetividade e esforço eu vejo muito nos Estados Unidos. As pessoas se esforçam muito,
mas são pouco efetivas. Uau. Estão se esforçando, lutando, mas tem pouca efetividade. Nunca sentam para fazer uma estratégia. Pastor, eu vejo pouca conversa de adicionar valor, pastor. Nossa. O que o mercado está precisando que não tem, que eu vou adicionar esse valor em mim, aí vai trabalhando, um emprego, 2 empregos, um valor que adicionasse, pagasse o preço, resolveria e teria tempo para a família. Então nós temos o como, pastor, como o senhor vê isso? Você falou uma coisa aqui, eu quero até pegar um gancho no que você falou aí, que é muito interessante. Olha, o preço da sabedoria é a experiência. Ok. O preço do conhecimento é o bolso. No bolso. Então, se eu preciso melhorar alguma área da minha vida, algumas coisas eu vou pagar. Não vai vir de graça. Um curso, um treinamento, não vai vir de graça. Vai vir dentro daquilo que eu posso fazer. E as pessoas precisam entender também a diferença entre meta e método, que são parecidos, mas são diferentes dentro dessa efetividade. Então, a meta é onde eu quero chegar. O método é como eu faço para chegar onde eu quero chegar. Então, tem pessoas que têm muita ideia na cabeça, mas está desorganizado. É aí onde entra o conselho de alguém que já está na frente. Uhum. O que é o mentor? O que é o mentor? O mentor é alguém que já foi onde você quer ir e já sabe o que você quer aprender. Então, quando a pessoa busca um mentor, esse mentor é para a vida, não é numa linha do coach. Ah, pastor, você vai coachizar. Não, a gente até desmistificar um negócio aqui interessante para os desavisados, assim, o seguinte, a diferença entre o coach e o coachismo, você tem que saber isso. Coach é a ferramenta que você aplica para a mudança de vida. Pastor, mas o pastor sendo pastor e pode ser coach? Sim, qual o problema? É o coachismo dentro da Bíblia que faz mal, mas as ferramentas do coach na aplicação da vida faz bem. Então, a gente tem que entender que nós nunca mudaremos a Bíblia por nada, isso é infalível. Não, você tá doido. Mas teremos ferramentas para a vida que vai nos ajudar a chegar a lugares que não fomos. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Provérbios, só você ler Provérbios você vai ver o selo que nos dá de fazer isso. Voltando para um método, meta e método, então talvez o que você está me assistindo precisa entender é saber que meta é universal. Ótimo. Método pode ser individual ou coletivo. Então, por exemplo, a criança, o pai pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? O pai está falando sobre meta. Ah, eu quero ser médico. Tá bom. Essa é a meta do médico. E até ser médico, o que ele vai fazer? Vai aplicar os métodos na criança. Então ele tem que estudar, tem que ir para a faculdade, tem que fazer tudo aquilo para chegar até lá. Então o que gera resultado não são as metas, mas são os métodos aplicados dentro da meta no formato certo. Mas entenda uma coisa, toda meta e todo método precisa de tempo, espaço, circunstância e pessoas. E aqui em pessoas é onde entra a aplicação de Jesus. Jesus teve 12 discípulos. Ele precisava dos 12? Não. O plano salvífico precisava de 12 discípulos? Não precisava. Mas tudo que Jesus fez era pedagógico. Tinha conceito de ensino para alguém. Jesus estava dizendo, aprenda a fazer conexões. Aprenda a ligar pessoas a pessoas. Aprenda a sentar em mesas que vai te levar a níveis que você nunca foi. Aprenda a estar com pessoas que vai agregar valor na sua vida. Então, se você está sentando numa mesa que só tem fofoqueiro, se você começar a fofocar daqui um dia, não reclama não. Foi você que escolheu sentar nessa mesa. Exatamente. Se você está sentando numa mesa que só tem bandido, daqui a pouco você começa a roubar, não reclama não. Quem decidiu sentar nessa mesa foi você que escolheu. Quem tem que levantar da mesa? É você. Então, quem tem que decidir a mesa? É você. Deus não vai mandar anjo do céu descer e falar o seguinte, olha, sai daí, meu filho, que eu estou vendo. Não, isso aí chama senso comum. Senso comum é você começar a entender aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, muitas pessoas estão se perdendo ao longo da vida por querer espiritualizar o que é humano. E tem coisa que na vida a gente vai ter que entender a meta, o método, o processo e o resultado. E o processo dói, mas é garantido. É garantido. E ninguém quer passar pelo processo, né, pastor? É garantido. Tem um escritor brasileiro que diz assim, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E esse negócio mexeu muito comigo. Isso é forte. Ele falou outra coisa que realmente... Ele falou assim, vocês acreditam que Deus é justo e fiel? Uau. Todo mundo. Deus é justo e fiel. Ele falou, então cada um tem a vida que merece. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, nós, como igreja, está na hora de nós pegarmos o nosso povo, abraçá-los e dizer,
Então o Senhor respondeu e disse: escreve a visão e É, torna Abacuque bem 2. legível sobre tábuas para quem possa ler, passando correndo ler. Quer dizer, é um momento maravilhoso. Eu estou muito feliz com a sua chegada aqui na Flórida. Eu vejo que a Flórida aqui estava precisando de uma mente como a sua. Amém. E não, desculpa a palavra rude, pastor, não se acovarda. Amém. Eu tomo posse dessa palavra. Vai para dentro, porque Eu não tomo vai ser posse. fácil, mas Deus é fiel. Eu tomo E a posse. minha vida é a comprovação disso. Eu E creio nisso. eu queria perguntar para o senhor hoje, o que o senhor mais aprendeu com os fracassos? Nossa, isso aí é forte. O que eu mais aprendi com os fracassos? Olha, eu poderia dizer muitas coisas aqui, mas eu vou dizer algumas. Eu aprendi que Deus coloca pessoas na vida de pessoas para ajudar pessoas onde pessoas sozinho nunca chegaria. Meu Deus. Eu vou trocar. Eu vou usar agora eu vou dar um testemunho meu. Amém. A palavra Por fracasso favor. ela é global, mas eu vou colocar dentro da minha visão que foi decepção. Então, dentro de algumas decepções da vida, a gente tem que tomar algumas decisões. E dentro de algumas decisões, Deus coloca pessoas para nos levar para cima ou para nos derrubar. Meu Deus. E eu aprendi que, no meio de toda a turbulência, Deus vai levantar pessoas no meio do processo. Por isso que o processo vale a pena. Vale. Eu estava olhando aqui essa azeitona, isso que é azeitona, né? Isso. Olha que azeitona bonita. Essa azeitona aqui, ela deve custar o quê? Só essa, deve custar o quê? $1 de dólar. Mas se você vai no mercado, você vai ver o azeite de oliva. Ele é caro. O azeite de oliva, ele é caro. Por quê? Mas não é da azeitona? Sim. Da oliveira? Sim. Mas por que ele é mais caro do que a azeitona que é vendida como essa bonita aqui? Porque não é só azeitona. Você está comprando o processo. Ela foi esmiuçada, ela foi amassada, ela foi extraída dela um óleo. E aqui é onde eu entro com uma palavra bíblica, a diferença entre o joio e o trigo. O joio amassado vira veneno. O trigo amassado vira pão. A diferença é que cada um vai mostrar o que tem por dentro na hora dos apertos. Isso. Ou nós somos remédio, ou nós somos doença. Doença. Ou nós vamos gerar vida, ou nós vamos gerar morte. Então, os processos da vida vêm para espremer as azeitonas aqui, ó, a fim de que você entenda que Deus não quer que você seja só uma azeitona, mas quer te fazer um azeite, algo mais forte. Então, o valor você não vai entender agora, vai entender só depois. Mas o que você deve fazer? Suporta. Deus levanta pessoas como remédio na sua vida. Tem pessoas, essa é uma frase que eu vi, tem pessoas que são como sol na sua vida em dias nublados. Eles vêm para trazer um clareamento, um discernimento. Eu não rasgo seda para você, meu amigo, mas dos poucos pastores que eu tenho aqui no sul da Flórida, eu até brinco em abrir o coração, brincar, ter mesa, você é um deles. Aleluia. Porque a gente sente paz e sente Deus na palavra, na sua palavra. Então, eu acho que a gente precisa primeiro, no meio de tudo, pedir para Deus colocar a gente na vida de gente. Outra coisa que eu falo aqui, não abra o seu coração para qualquer pessoa. Opa. Aleluia. É um perigo, né, pastor? Meu Deus. Não abra. Fala mais, pastor. Não tem, infelizmente, tem muita gente do seu lado que não tem preparo suficiente para ouvir a sua dor. Tem pessoas que elas são como cadeado para segurar a informação. Outras são como ventiladores para soprar a informação. Aquilo que era um probleminha, quando cai na mão da pessoa errada, se torna uma crise, porque quem não deveria saber ficou sabendo e se tornou um grande problema. Uau. E é isso que a gente acaba percebendo em partes nessa terra, não de todo mundo, pessoas que estão feridas com pessoas. Eu percebi que tem gente que está ferido aqui assim, a nossa volta, pastor. Não é com um copo. Não está machucado por causa de uma garrafa de água. Não está ferido por causa de uma bandeja de comida. Está ferido com pessoas. Então, está machucado com pessoas. Aí você pergunta o que aconteceu? Pessoas. Machucou pessoas. Então, eu estava lendo esses dias Provérbios, eu não lembro agora o capítulo, o versículo, mas Provérbios dizia o seguinte: até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Então, às vezes, o silêncio é a melhor resposta na hora da dificuldade.
E eu costumo dizer, pastor, ó, isso aqui eu vou até virar para cá um pouquinho, Amém. isso aqui vai dar corte. Isso aqui vai dar um corte, hein? A fofoca só existe porque tem outro fofoqueiro que propaga a fofoca. A fofoca termina quando chega na mão ou no ouvido de quem tem sabedoria. Gente crente em Deus não faz fofoca. Gente de oração não faz fofoca. Gente de Bíblia não faz fofoca. A fofoca, ela traz escondido dentro da pessoa frustração e inveja. Com certeza. São pessoas que gostariam de ter a vida que o senhor tem e não tem. É gente que gostaria de viver o que o senhor vive e não vive. É gente frustrada que não quer ver ninguém tendo sucesso. É gente machucada e quer machucar todo mundo. É gente que foi ferido e quer ferir todo mundo. Então, a fofoca ela termina quando chega na mão de quem tem sabedoria. É isso aí. Se eu tenho sabedoria, eu podo aqui, eu elimino aqui. E tem então o diabo vem usando pessoas para tirar pessoas do lado de pessoas, principalmente dentro da igreja. E são 3 demônios que ficam trabalhando em cima disso. Vigia aí, você que tem em casa, hein? Pega essa palavra. 3 demônios que trabalham em cima disso. O nome do primeiro demônio, eu vou te dar o nome dele. O primeiro demônio chama Me Falaram. O segundo demônio, Me Disseram. E o terceiro demônio, Ouvi Dizer. São 3 capetas isso. Me falaram, fiquei sabendo e ouvi dizer. Eu posso dar um aviso para eles aqui? Claro. Pastor? Quem fala para você, fala de você. É isso aí. Quanto mais Pedro fala de Paulo para mim, mais eu conheço é Pedro. Quanto mais Pedro fala de Paulo para mim, eu estou conhecendo de Pedro. E a outra questão... eu vou falar, pastor. Meu Deus do céu, estou sentindo a graça de Deus aqui. Para que você pergunta para mim quem eu sou? Oh, meu Deus. Para que você pergunta para mim quem eu sou, se você já ouviu quem não deveria ouvir? Para quem você pergunta para mim quem eu sou, se você ouve quem você não deveria ouvir? Quando você se conhece, não é qualquer pessoa que te leva por conversas ou por convite de fofoca. Quando você se conhece, você sabe o que ouve, o que sai, o que entra e o que fica. Talvez o seu grande problema é que você está ouvindo o que não deveria, você está sentando em mesa que não deveria, você está fazendo o que não deve, você está querendo fazer dar certo o que não é certo, está querendo fazer dar resultado o que não vai dar resultado, e pior do que isso, está usando o nome de Deus em vão. Então você precisa vigiar, tomar cuidado, ter direção, discernimento, para você não se perder. E não é se perder do lado de fora, é se perder do lado de dentro. Porque a maior perda do ser humano não é quando ele perde do lado de fora, é quando ele perde do lado de dentro. A maior crise que as pessoas estão passando hoje são crises existenciais, de não saber quem são, para onde vão, com quem vão, aonde. Eu vou falar isso aqui. A questão não é nem saber para onde você vai, é saber para onde você não deve mais voltar. A questão não é nem saber com quem você está indo, é saber quem você tem que deixar para trás. Pastor, mas aí você está falando de exclusão de gente. Vamos de Bíblia, então. Vamos de Bíblia. Jesus mandou amar todos, mas Jesus não mandou andar com todos. Amar é decisão. Amar é decisão. Andar com todos é opcional. Então, o direito opcional é seu e a Bíblia é opcional. A Bíblia não é impositiva. A Bíblia fala se creres, se fores, se comerdes, se quiser. Ela não manda ninguém fazer nada. É livre-arbítrio, né, pastor? É por aí que eu penso. Pastorzão, e o senhor está com quantos anos de pastoreio? 14 anos. 14 anos? 14 anos de pastoreio. Nesses 14 anos de pastoreio, o que mudou, pastor? E essa pergunta, ela tem um vínculo com metodologias, a Bíblia não muda, a parte harmônica da Bíblia não muda e pronto, acabou. Tem um sabidão aí que está dizendo que a Bíblia está ultrapassada, mas como a Bíblia pode estar ultrapassada se Deus é onipresente, né? Deus conhece passado, presente e futuro simultaneamente. Como é que a Bíblia pode ser ultrapassada? Mas nesses 14 anos, o que o senhor acha que foi a mudança mais significativa nesse processo pastoral, de pastorear, de metodologia? Meu amigo, teve um momento no meu ministério que eu tive que virar uma chave. Ok. Eu viajava muito com a minha esposa e a gente pregava muito. E eu vi algumas coisas que estavam diferentes do normal. Eu comecei a anotar no meu iPad. Eu tenho isso aqui até hoje. Comecei a anotar no meu iPad algumas coisas que estavam diferentes no meio da multidão nas igrejas.
Durante um tempo, aproximadamente quase 2 anos, eu fiz isso. Eu anotava portaria de igreja, questão de casamento, questão de filhos. Depois eu filtrei tudo. E eu fiz até um seminário disso, que eu tenho esse seminário até hoje. E descobri que tinha um buraco no meio da igreja. Estou falando de uma linguagem espiritual, organizacional. E descobri que tinha um buraco no meio da igreja. E descobri que esse buraco estava ligado à família, finanças e organizacional. Okay. Então eu percebi que o problema da pessoa na igreja não era Bíblia, porque ele lia muita Bíblia. Não era oração, porque ele orava demais. Mas estava ligado a dinheiro, a organização e a família. Foi aí que eu parei o que eu estava fazendo e comecei a investir mais nessas áreas. Conhecer mais sobre dinheiro, conhecer mais sobre família e conhecer mais sobre finanças. Sobre organizacional, família e dinheiro. Foi aí que eu decidi a investir em cursos. Por isso que eu falei que tem coisa que é experiência, tem coisa que é dinheiro, tem que investir. E eu fiz alguns cursos, mas um deles que eu fiz numa faculdade daqui da Flórida, mas eu fiz um em São Paulo, em Atibaia, com o pastor Josué Gonçalves na época. Foram 15 dias intensivão, direto na chácara deles, muito boa, recomendo fazer esse curso, esse treinamento lá. Só faz para quem é pastor. São 100 vagas que eles liberam um ano, muito bom o treinamento. E eu mandei minha ficha de inscrição e fui um dentre os 100 que a gente ficou ali, nós ficamos ali. E ali eu aprendi muito sobre família, casamento, dinheiro, organizacional. E voltei com uma ideia diferente sobre aquilo. E a ideia que geralmente eu quero aplicar, e eu aplico, sempre eu falo sobre isso. Nem todo mundo entende, mas está na Bíblia. E essa é uma ideia que eu percebo que não adianta eu chegar para a pessoa, pôr a mão na cabeça dela e falar assim, vamos orar para Deus resolver o problema no seu casamento. Tá bom, Deus resolve pelo poder que Ele tem. Mas entra o lado humano, mesa, que nós estamos falando. Eu preciso saber qual é o problema dessa pessoa aqui. Porque você está orando para Deus resolver o problema no casamento, mas Ele quer separar da mulher para ficar com a outra. Se ela quer separar do marido, para ficar com outro. E aí eu vou orar para abençoar isso. É aí onde entra a conversa e o diálogo. Então eu percebi que uma grande porcentagem dos problemas até hoje na igreja é falta de mesa. Não tem mesa. E como que eu vou conhecer a pessoa? Na mesa, conversando, beliscando, comendo. Eu vou gerar aproximação, liberdade e intimidade. Se eu não tenho aproximação, se eu não tenho liberdade e nem intimidade, dificilmente eu vou conseguir entrar no coração da pessoa. Então, eu entro no coração dela quando eu tenho a proximidade, que vai gerar a liberdade e pode gerar intimidade. Nem todos vai gerar intimidade, isso é fato, mas vai gerar aproximação. Então ali eu conheço, eu começo a sentir a dor da pessoa, que é onde entra a empatia, me tentar entender o que está acontecendo com o outro. E ali eu virei uma chave, pastor. E de lá para cá eu comecei a mudar muita coisa, primeiro na minha vida, na vida da minha esposa. E tem dado certo até hoje. Casamento, organizacional, futuro. Eu tenho meu plano de meta para 5 anos. Tá lá no nosso quartinho, lá na nossa casa, aqui chama de... É casa aqui mesmo, kitnet, casa. Tem lá na Flórida, lá embaixo. O nosso plano tá lá, 5 anos. Por quê? Porque eu preciso de ter a meta, o método, a oração, o jejum e saber para onde eu vou. A pior coisa que tem é alguém falar assim, Deus está o meu futuro está nas mãos de Deus. Isso é resposta de preguiçoso. Porque Deus é presente, passado e futuro. É claro que Deus já está lá no futuro. Deus quer saber para onde nós vamos e com quem nós iremos. Então eu tenho que ter uma rota, um plano de ação. Eu tenho que saber mais ou menos para onde eu quero ir. Como que eu vou falar para Deus? Deus, me leva para lá para onde? Isso nem você sabe. Uma coisa é Deus mudar a sua rota dentro da rota que você está. Outra coisa é você querer que Deus faça o que você quer num dia, faça no outro dia. Esses desejos malucos que muita gente tem, põe a culpa em Deus. Então, eu entendo que as pessoas precisam tomar algumas decisões na vida. Elas precisam olhar para dentro de si e puxar um extrato da vida e da alma e ver se é isso que elas estão querendo mesmo. E a regra e a palavra que eu deixo para nós dentro dessa resposta é: nunca prometa nada para ninguém quando você estiver alegre demais. Nunca tome nenhuma decisão quando você estiver triste demais. Meu Deus. Você precisa tomar as decisões no equilíbrio das suas emoções. Por isso que às vezes tem pessoas que confundem a diferença entre dor e sofrimento, porque dor é temporário, sofrimento é para sempre. E aí entra um outro problema. O problema é que a pessoa ela vai se frustrar, conta-gota, vai frustrando dia após dia e ela fica doente.
Mas o problema não é a doença do doente, é o doente da doença. O problema é como a pessoa lida com ela mesma. O problema é quando a pessoa começa a valorizar mais as dificuldades do que a força de reerguer de novo. Ela consegue enxergar mais o preto e branco do que o colorido. Ela consegue enxergar mais o fracasso do que a palavra de vitória sobre a vida dela. Então, às vezes, precisamos transformar nossas lágrimas em crescimento, reconhecer o nosso estado que nós estamos, mas nunca desistir da vida. Nós precisamos reinventar, que é esse novo de novo. É achar dentro de nós um endereço que pode ter sido perdido ao longo da vida por uma decepção. É não perder o endereço da rota que nós estamos indo. Então, parar de ficar remoendo o passado, parar de ficar remoendo as perdas, as frustrações. Porque quando você se torna um refém do seu passado, você começa a abrir janelas que vai gerar decepções e traumas na sua vida pro resto da vida se você não for curado disso. Você vai se tornar um escravo vivendo dentro de uma sociedade livre, literalmente. Você vai viver encarcerado dentro de uma rotina da vida, dentro de uma vida livre. Então, talvez você é um daqueles que cobra demais de você, que exige demais de você, que quer ser excelente demais na sua empresa, mas está perdendo a sua casa. Você quer resultado demais lá fora, mas está perdendo tudo lá dentro. Então começa a equilibrar as coisas, as emoções, tirar o tempo, cuidado com o esgotamento. Todos nós temos um nível dentro de nós, um reservatório. Se esse reservatório vai baixando, igual a água que vai baixando, chega daqui a pouco, dá sede, não tem água, vai começar a mudar o comportamento do corpo. Tem muita gente, pastor, que está no reservatório da vida dele, da vida dela, porque já está esgotado. Problema que não resolve, problema na família, problema no casamento, problema no emprego. Vai juntando esse monte de problema, a sua energia vai descendo, você vai desgastando. Daqui a pouco começa a vir um monte de problemas aí de saúde. Não é o demônio, não é o capeta, é a falta do não. E digo mais para ti, hein? Não é nem profecia. Aprenda a dizer não. E diga não com N maiúsculo. Comece a tirar o fardo das suas costas falando não. Se você pode, pode. Se você não pode, não pode. Então, o não é mais libertador para quem fala do que para quem recebe. Com certeza. Pastorzão, nesse tempo, eu tenho observado dentro do meu processo de seminário, de todos os estudos, dos extras que nós fizemos, eu tenho começado a ver uma grande dificuldade do processo teológico compreender Deus como onipresente. Porque Deus, ele cria o tempo, nos coloca no tempo, mas ele não vive no tempo, ele vive no eterno. Né? Por exemplo, em Isaías 46, verso 9 e 10 diz: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro como eu, e não há outro semelhante a mim. Aí ele vai explicar por quê. Que anuncia o fim desde o princípio que Deus fez, meu Deus. Parece até redundante, né? Anuncia o fim desde o princípio. Quer dizer, Deus termina e depois ele começa. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então, eu comecei as minhas orações, porque parece que no decorrer da caminhada, parece que a gente esquece disso. E você tem que retornar e começar a pensar que você está num processo chamado tempo, você colocar dentro de um negócio chamado tempo, isso vai passar muito rápido, e o tempo perto da eternidade é uma gota de água. Nossa, E às vezes eu vejo que a teologia que nos ensinaram, que eu aprendi, ela tem essa dificuldade. Profecia, por exemplo. Deus não vai profetizar futuro, porque não existe futuro para Deus. Deus é onipresente, ele já está lá. Profecia é você extrair do sobrenatural aquilo que vai manifestar no natural. No natural, certo? Então, como o senhor tem visto isso, dessa compreensão de nós como seres de ensinar teologia? Porque que privilégio nós temos. Podemos pegar o livro sagrado e desenvolver teologia para as pessoas, desenvolver ensinamento para as pessoas, mas de um Deus onipresente eu tenho sentido falta, pastor. Sabe o que eu percebo, meu amigo? A falta de um ensinamento bíblico. Então, eu acho que isso aí está ligado ao ensinamento bíblico. A minha esposa entrou aqui para dar. Quem sabe faz ao vivo. Me dá água aqui, ungida do Senhor. Aleluia. Ela trouxe a água, mas ela levou de volta. Então,
Eu costumo dizer que a teologia moderna, mal aplicada, tem arrebentado com muitas pessoas. Tem muita gente hoje que está querendo pular os processos, não está entendendo, não entende, na verdade. Pastor, eu vou te falar uma coisa, meu amigo, de América, que eu percebi aqui. Ok, por favor. Diferente do Brasil. Tem muitos pastores aqui. Eu não quero ser taxado aqui, mas não são muitos. Uma pequena fatia, me perdoa, uma pequena fatia de pastores que eu percebi conversando com alguns. Não estou falando porque eu ouvi, não, mas uma pequena fatia de pastores que, na verdade, eles não foram ensinados na ética ministerial como deve se comportar e fazer um pastor. Eu não sei se eles foram consagrados do dia para a noite por quem, por alguém, se passou por um ensinamento pastoral, se teve uma faculdade bíblica, não sei. O que eu percebo é que alguns deles, do dia para a noite, ou se assim, a varinha mágica bateu sobre eles, eles se intitularam, mas não tiveram um princípio. E aí é onde vem um perigo. Porque o que eles estão ensinando para as pessoas que estão abaixo deles, os membros deles? O que eles estão falando sobre Bíblia, sobre o Cristo? Quase não se ouve mais palavras sobre Calvário, sobre arrependimento, sobre... Porque uma vez que a pessoa entende a teologia do Cristo, que morreu e ressuscitou, fica fácil dela servir a igreja na simplicidade como Jesus era. Então, quanto mais dificuldade a pessoa coloca no evangelho simplificado que Jesus pregava, mais difícil vai ficar para ela viver e para ela entender. Então hoje a gente tem uma pequena fatia de pessoas que vive à base de versículos isolados, dentro de achismos humanos, debaixo da sombra bíblica, que não tem Bíblia, debaixo da sombra bíblica. Uhum. Então, eles usam a teologia de longe, mas debaixo de uma religiosidade moderna, a fim de que... E só mantém a igreja naquilo. Então o que eu percebo? Geral, mas um pouco aqui também, essa pequena fatia. Nós precisamos começar a pregar a Bíblia do Cristo crucificado. Ah, pastor, mas eu quero aprender sobre família. Tem na Bíblia também, tem as ferramentas paralelas à Bíblia, tudo. Mas começar a entender mais sobre o Cristo que morreu na cruz, sobre quem é Deus. Esses dias aqui eu perguntei, isso aqui foi comigo, eu perguntei, foi eu que perguntei, se a pessoa estiver assistindo ela vai saber, foi com ela, que ela veio querer tirar satisfação comigo sobre uma situação que estava acontecendo, e eu perguntei para ela assim, você já ouviu a palavra do Calvário? Ela falou, me explica o que é Calvário. Então nem ela sabia o poder da palavra Calvário. Eu lembro que eu falei de um livro da Bíblia para ela, eu nem sabia que tinha aquele profeta daquele livro da Bíblia. Então ali, ele era o reflexo de muitas pessoas que estão à nossa volta, mas que não conhecem a Bíblia. A teologia vem de teologia. Tel é Deus, logia é estudo. Então é o estudo de Deus. Então quanto mais eu aprendo de Deus, mais parecido com ele eu fico. Tem gente estudando a teologia, está parecendo com o diabo, pastor. Tem gente que está estudando... Quanto mais ele estuda a teologia para ser sábio, ele tem uma... eu não posso falar esse negócio aqui. Pode. Meu Deus. Você sabe como faz. Estou vendo que você é mais experiente do que eu. Faz o negócio andar. Quanto mais ele estuda para ser sábio, mais ele se torna menos inteligente, para não chamar ele de burro. Então, quanto mais ele estuda para aprender, mais ele se torna alguém que está desaprendendo. E a teologia bíblica não veio para desaprender, ela veio para ensinar, ela veio para agregar, ela veio para a gente entender quem é Deus em nós, quem é Cristo, o significado de tudo, a teologia. Então, o problema da pessoa viver versículo isolado, passagem isolada, ela cria um achismo religioso, ela se perde no achismo, ela vai começar a pensar que a vida gira em torno do que ela pensa mediante um versículo que ela leu. Eu vou dar um exemplo, eu lembro quando a Bíblia fala que era mais rico, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. No meu entendimento bíblico que eu não tinha na época, eu imaginava que era o camelo mesmo passar no fundo de uma agulha, porque ninguém nunca tinha me ensinado. Depois, quando eu cresci, comecei a estudar, entender, na minha juventude, para adolescência para juventude, eu fui entender que a agulha era buracos feitos nas muralhas antigamente, que os guerreiros ficavam com lanças para matar os inimigos. Então Jesus usou uma mensagem, uma figuração figurada da época para falar para alguém da época. Então tem coisa na Bíblia, que no estudo da teologia e nas faculdades de teologia nós vamos entender isso,
Tem coisa que é para aquela época, não é para hoje. Tem coisa que é eterno, tem coisa que vai falar de Deus que é para a vida. Então a gente precisa entender cada vez mais o poder da palavra, quem é Deus, o significado da palavra Deus, o que você representa diante disso, a fim de você crescer, desenvolver. Eu conheço pessoas, eu estou falando de eu conheço pessoas que quanto mais eles estudam, e não é a Bíblia, quanto mais eles estudam sobre algo que eles querem para aprender da Bíblia, eles ficam mais longe de Deus a cada dia, infelizmente, porque estão vivendo dentro do achismo deles. Aleluia, pastorzão. Às vezes as pessoas fazem a última aqui, não quero... Pastor, às vezes eu vejo um modismo aí de pessoas aí em igrejas que eles dizem, ali tem a presença de Deus, acolá tem a presença de Deus, ali eu não senti a presença de Deus. E existem textos bíblicos que é complicado para esse tipo de modismo configurar como algo bíblico, né? Porque, por exemplo, se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Quer dizer, a presença de Deus deveria estar onde você chegou. E é a questão que a pessoa, quando chega na igreja, fala assim, ó, seja bem-vindo, Espírito Santo. Peraí, o Espírito Santo está em nós, velho. Como é que seja bem-vindo? Seja bem-vindo é para quem está fora e está chegando. Canções, pastor, que o cara ficou ali em Pentecostes pensando que Pentecostes vai acontecer de novo. Desce Espírito, Espírito vem, Espírito vem. Tem uma canção que ela fala assim, eu estou olhando para os montes, o meu socorro vem dos montes, eu não paro de olhar para os montes. Pô, para de olhar para esse monte, pelo amor de Deus. A gente tem que olhar para... Já está olhando para o monte, mas quem está no monte? Cristo. Então, o nosso olhar é para Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Tem muitas canções hoje que o autor da canção, por um momento talvez de emoção, emocionalismo ali, ele pode ter alterado uma letra que alterou toda a intenção daquela frase inteira. A gente precisa entender isso, é um perigo, essa questão de Deus está ali, Deus não está aqui. Eu fico pensando, qual que é a balança ou qual é o filtro que a pessoa utiliza para ela falar que Deus está ali e que Deus não está ali? Eu queria saber qual é o grau de santidade que essa pessoa tem para Deus falar para ela, filho, hoje eu vou descer lá na esquerda, mas não vou descer na direita. Hoje eu vou descer na rua de baixo, mas não desço na rua de cima. Será que Deus está como pregador itinerante, cada dia visitando um lugar? Então, como ele vai fazer isso na sua onipresença? Então, não é? É impossível até para o próprio Deus, porque ele é onipresente. Pastor, às vezes até o local onde os milagres estão acontecendo, a Bíblia diz muito, profetizarão em meu nome, expulsarão demônios em meu nome, curarão em meu nome, e eu vou vos dizer, afaste de mim que eu não vos conheço. Então, se a percepção não sair de dentro para fora, pastor. Isso é forte. Dons e frutos. Tem gente confundindo dons com frutos. Dom é revogável. Deus pode dar o dom, tudo bem, deu o dom ali. Fruto, e foi Jesus que disse, a árvore que não der fruto, corta e joga no fogo. Salvação não é por dom, salvação é fruto. Então a gente precisa entender uma coisa. Tem muita gente levada por uma onda de um momento por causa de alguém que tem um dom. Mas aquela pessoa que tem um dom não está gerando fruto. Meu Deus. Então ela tem o dom no altar, mas ela não tem fruto fora do altar. Ela tem o dom de movimentar no altar. Deus usa para cantar, para revelar na palavra, mas desceu do altar, no altar é um anjinho, fora do altar é um capetinha. Então, a gente tem que entender entre o dom e o fruto. E a pergunta que eu faço para nós é, nós estamos gerando frutos? Precisamos gerar frutos. Então, é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós, né? Nem para o outro. Está gerando frutos, sim ou não? Ah, mas Deus deu o dom do cantor, Deus dá, você trabalha, desenvolve ele na igreja cada dia, os dons, os talentos ali, mas a questão é fruto. E aí do fruto vem um confronto para todos nós. Sabe qual é o confronto? Quantas pessoas a gente influenciou esse ano para Cristo na nossa igreja? Tem pessoas que não influenciou 2, nem 3, mas ele acabou tirando, esmiuçando, arrebentando com pessoas. Então a gente precisa ter um pensamento de reino com gente que está na terra, e a gente precisa ter o pensamento dessas pessoas para o céu.
Precisamos pregar para as pessoas na rua com a vida, não é nem com palavra. Então, as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo, vejo Deus na vida deles. Ou eu não vejo nada de Deus na vida deles. Então, é os frutos que a gente dá. E essa coisa de Deus está ali, Deus não está, a gente tem que entender o que é um movimento e o que é avivamento. Porque movimento não gera avivamento. Avivamento gera movimento. Movimento é por um momento, avivamento é para a vida. Então, o movimento pode ser entre das 8 às 9h30 durante o culto. Avivamento, a pessoa vai embora transbordando. Ela anda na rua transbordando, né, pastor? Ela entra no carro falando em línguas. No outro dia ela quer voltar para a igreja. Exatamente. Ela tem vontade de estar com Cristo. O do movimento que não entendeu a linguagem do avivamento, ele pula no domingo, mas na segunda, quando vem a luta, ele quer chutar o balde. Quem entendeu a linguagem do avivamento, e não do movimento, mas do avivamento, e foi transformado pelo Espírito Santo, ele pode cantar no domingo, vem a luta na segunda, ele está passando pela luta, dando glória a Deus, e é de fé em fé, de vitória em vitória, até chegar na glória. Acabou, tudo vai cooperar, né? Isso, para o bem daqueles que amam a Deus, não é nem o homem, é a Deus. Pastorzão, existe alguma pergunta que eu deveria ter te feito e não fiz? Rapaz, não, acho que não. A gente conversa boa, legal. Amém, meu amigo. Foi muito bom, o bate-papo muito bom mesmo. Que Deus abençoe muito a todos do Reset, da igreja, sua família. Esqueci de mandar um abraço para a pastora que eu já cheguei ali. Gente, pensa na mandioca que a irmã fez ali, o café com leite que a pastora preparou, a pastora Cíntia, minha princesa. A esposa do pastor Arley, Deus abençoe vocês muito. Quero mandar um abraço para o Roberto também. O pai dela fala que eu casei bem, mas ela ele já não sabe. Né? Então, quem foi que orou muito, quem foi que orou pouco, né? Foi eu mesmo. Deus abençoe. Mas, pastorzão, prazer. Obrigado. Deus abençoe. Nossa amizade aqui, eu quero refutar lá na frente de todos. Amém. E que isso é eterno. Amém. Eu creio. E que Deus esteja conosco na nossa missão aqui. Conte comigo para o que der e vier. Amém. Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Aleluia. Deus faz alianças. Isso, em nome de Jesus. E eu creio nessa palavra para as nossas vidas em nome de Jesus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Aleluia. E eu creio, meu pastor, que é um com o outro. Quando um estiver na baixa, quem estiver na alta ajuda o outro. Amém. Quando um estiver com sede, quem tem água dá para o outro. Quando um estiver com fome, quem tem comida dá para o outro. Pacto firmado na presença do Senhor. Acho que reino de Deus é isso. Aleluia. Pode contar comigo. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.